Na realidade, nós já expusemos o texto inteiro, Gênesis 22, Gênesis 32, de 22 a 32. Já expusemos todo o texto, os irmãos já conhecem a história toda. E hoje eu gostaria de apontar, com base nesse texto, as lições, a relevância desse texto para nós. Porque na semana passada, ou na última vez que eu preguei e apresentei o texto, eu só expliquei o significado dele, mas não expliquei a significância dele. E os irmãos sabem a distinção que nós temos apresentado aqui. O significado do texto é algo relacionado com o que o autor quis transmitir, por que o texto existe, o que o texto quer dizer, o que o texto quer apontar, ensinar, o que o texto quer relatar, no caso de um texto histórico aqui, e o sentido das coisas que são narradas, não só das palavras e das frases, mas da história como um todo. Então nós nos debruçamos sobre isso, sobre o significado. Mas o pregador da Bíblia, ele não pode se ater ao significado. Ele tem que ultrapassar o significado, observando a significância. E o que é a significância? A significância é o que o texto representa em termos práticos e, por que não, também mentais, a aplicação do texto, por assim dizer, no universo mental e no universo vivencial daqueles que estudam o texto na atualidade. Então, qual é a relevância de um texto como esse de Gênesis 32, 22 a 32? Qual é a relevância desse texto para nós? De que modo ele impacta a nossa vida particular, no nosso modo de pensar e no nosso modo de viver. Então, a pregação bíblica, a pregação da palavra de Deus tem que passar por esses dois estágios. Ela passa por um estágio que é um estágio hermenêutico e exegético, em que o pregador, lendo comentários bíblicos, observando detalhes gramaticais, observando informações técnicas sobre a passagem, enfim, ele descobre o significado do texto, que nem sempre é difícil de achar, mas ele descobre isso com clareza maior, com maior riqueza de detalhes. E depois disso, então, ele entra, ele sai do aspecto meramente exegético e hermenêutico, e ele passa para o aspecto pastoral. Qual é a relevância disso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso modo de pensar e de viver?